Welcome back. Today we are joined by Jim Rogers, one of the Bem-vindo de volta. Hoje estamos com Jim Rogers, um dos investidores mais famosos e influentes do mundo. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Se olharmos para o mundo hoje, em termos de direção e economia, quais são os principais desenvolvimentos que você está acompanhando no momento? What would be the main developments which you're currently looking at? Well, Glenn, the world's Bem, Glenn, o mundo tem passado por um período maravilhoso há uns 10 ou 15 anos. É o período mais longo da história americana, de qualquer forma. O mais longo que já tivemos sem um problema. Então isso me indica que um problema está a caminho. Talvez não hoje, mas em breve, porque nunca tivemos tempos tão bons por tanto tempo. Agora Washington vai dizer, não se preocupe, isso vai durar para sempre. Eu fico preocupado quando Washington diz algo assim. when Washington says something like that. And in terms of the wider shift, though, this Em termos da mudança mais ampla, a mudança econômica do Ocidente para o Oriente, isso é algo sobre o qual as pessoas vêm falando há cerca de 20 anos. Mas agora realmente começamos a ver isso se manifestar em mudanças geoeconômicas reais em toda a Ásia. Vemos mais esforços, especialmente por parte dos chineses, para afirmar liderança tecnológica, estabelecer suas próprias rotas de transporte, seus próprios instrumentos financeiros. Como você vê isso impactando nossas economias no que chamamos, acho, de Ocidente político? our economies in the, I guess, political West. Well, the world has been going through dramatic changes for hundreds of years. Bem, o mundo vem passando por mudanças dramáticas há centenas de anos. Sim, a China é o novo grande país do mundo, a nova grande economia. Não sei se há algo que possamos fazer a respeito. A China é um dos poucos países na história mundial que teve períodos recorrentes de grandeza. Roma foi grande uma vez, o Egito foi grande uma vez, a Grã-Bretanha foi grande uma vez. A China já esteve no topo 3 ou 4 vezes e parece que está ascendendo novamente. Quero dizer, podemos lutar contra isso ou podemos aceitar e participar. Eu prefiro participar, se conseguir descobrir como. Não sou alguém que diz, meu Deus, eles estão crescendo, isso é ruim. Prefiro dizer, eles estão crescendo, vamos participar. I would prefer to say they're rising, let's join in. Of course, you even went. Claro, você até se mudou para Singapura para aproveitar e participar da ascensão da Ásia. Então imagino que você esteja vivendo o que prega, o que é bom. Mas quais você vê como os principais problemas no Ocidente? Isto é, nos Estados Unidos e na Europa. Porque, bem, muitos países agora estão acumulando níveis enormes de dívida. Não apenas no Ocidente, é claro. Também vemos o Japão. Mas em que ponto você acha que isso se torna insustentável? You think this becomes unmanageable? Well, I'm not sure at what point, but I know it Bem, will become- não sei em que momento, mas sei que isso vai se tornar incontrolável. Sempre foi assim ao longo da história. Subtract. I know the numbers. Posso somar, posso subtrair, conheço os números e eles são impressionantes. A dívida nos Estados Unidos é inacreditável. Mas se você olhar ao redor, o mesmo acontece com o Japão e com muitos outros países. Agora todo mundo diz, está tudo bem, não se preocupe, mas não pode estar tudo bem, porque os números da dívida são incrivelmente altos e pioram a cada dia, de modo que alguém vai ter que pagar o preço. Sempre foi assim. Washington diz não se preocupe, é diferente. Quando Washington diz não se preocupe, aí é que eu realmente me preocupo. When Washington says don't worry, I really worry. Yeah, this is always assumption that the present Sim, order will sempre always, existe essa suposição de que a ordem atual vai estar sempre aqui, que é permanente. É um aspecto interessante da natureza humana. Mas como você vê as reações exageradas e a má gestão do governo influenciando alguns dos problemas econômicos que estamos enfrentando? playing into some of the economic problems we're having. Well, what will happen eventually is Bem, o que vai acabar acontecendo é que, quando as crises começarem a atingir todo mundo, muitas pessoas vão começar a imprimir muito dinheiro. As moedas vão se desestabilizar ou talvez até se tornar sem valor, porque eu não sei o que mais os governos podem fazer. Eles não sabem o que fazer. Tudo o que sabem é imprimir dinheiro. Agora, imprimir dinheiro não é bom, mas é tudo o que eles sabem. Então vamos ter muita impressão de dinheiro, o que leva à instabilidade das moedas e, eventualmente, a mais inflação.
and eventually more inflation. Bem, entre todas as moedas que as pessoas estão observando, o dólar americano é obviamente a mais interessante, considerando que tem sido a moeda de reserva e de comércio mundial por tanto tempo. Como você avalia o futuro do dólar americano? Bem, eu possuo muitos dólares americanos. Quero dizer, é o maior devedor da história mundial. Então você pode perguntar, por que você os possui? Eu os possuo porque as pessoas procuram um porto seguro. Muitas pessoas ao redor do mundo acham que o dólar americano é um porto seguro. Não é, mas as pessoas acham que é. Então eu possuo muitos dólares americanos. Se eu estiver certo em algum momento, quando a crise vier, o dólar americano vai subir muito. Só espero ser esperto o suficiente para vendê-lo. Não sei onde vou colocar o dinheiro, mas espero ser esperto o suficiente para vender o dólar americano se ele subir muito. Bem, você mencionou que não há muito que o governo possa fazer além de imprimir dinheiro e desvalorizar a moeda. Mas sob a administração Trump agora, há um enorme desejo de reindustrializar, e o principal instrumento parece ser as tarifas. Claro, as tarifas já foram usadas para esse propósito antes, mas talvez hoje estejam sendo aplicadas de forma um pouco mais, bem, com menos cuidado. Parece que estão sendo usadas tanto para punir outros países, quanto para incentivar a produção doméstica. No geral, como você vê a possibilidade de reindustrialização dos Estados Unidos? E sabe, as tarifas têm sido úteis até agora? Certamente vejo mais tarifas vindo por aí porque os políticos acham que é fácil. Eles acham que é uma maneira simples de conseguir mais dinheiro e que isso não prejudica seus próprios eleitores. Eles acham. As tarifas, é claro, não são boas no fim das contas, porque aumentam os custos para muitas pessoas e causam problemas. Mas os políticos vão tentar, certamente, nos Estados Unidos. Isso vai levar a mais problemas. Significa apenas que, quando os problemas econômicos chegarem, serão piores do que nunca. Aí sim você deve se preocupar. Se você não está preocupado, eu estou preocupado. Bem, sempre tivemos altos e baixos econômicos, mas um desenvolvimento único na história humana agora é o declínio demográfico. As pessoas simplesmente não estão tendo filhos como antes. Como você vê o papel da demografia nas perspectivas geoeconômicas globais nas próximas décadas? Bem, todo mundo precisa de bebês. Quero dizer, veja um país como o Japão. A população vem diminuindo há 15 anos e parece que vai piorar. Agora todos nós precisamos de bebês. E o Japão é um ótimo exemplo de um país que vai sofrer muito. Mesmo que não estejamos tendo bebês suficientes nos Estados Unidos, ainda temos muita imigração, legal e ilegal. Então, pelo menos os estados ainda não vão ter o problema demográfico que alguns outros países terão. E bem, em termos da possibilidade de resgatar a economia dos Estados Unidos, muitas pessoas, especialmente Elon Musk, argumentam que, dado o enorme endividamento do país, a principal forma de alcançar um crescimento econômico mais rápido e superar o aumento da dívida é por meio da IA e da automação. Como você vê o futuro da IA e da automação? Porque veja, agora estão falando sobre bolhas. Bem, não bolhas pequenas, mas parece haver algumas grandes bolhas em relação aos investimentos que foram feitos. Você é otimista ou pessimista quanto a isso? Bem, temos tido bolhas há milhares de anos. Espero viver o suficiente para ver muitas outras bolhas. Sabe, sempre que algo novo surge, as pessoas ficam empolgadas e, eventualmente, isso se transforma em uma bolha. Quero dizer, é o que sempre acontece. As pessoas dizem, desta vez é diferente. Não se preocupe, é diferente. Tenha cuidado quando ouvir alguém dizer que desta vez é diferente. Sim, teremos outra bolha. Como eu disse, espero viver o suficiente para ver muitas bolhas. Sempre foi assim. O mundo tem tido bolhas por muitas décadas.
Vai acontecer de novo. Está acontecendo de novo. Ainda não é uma bolha, mas está se tornando uma. How do you feel we can best understand? Como você acha que podemos compreender melhor as dificuldades econômicas que estamos enfrentando agora? Você compararia isso à crise financeira global de 2008 e 2009? Ou voltaria aos anos 1920? Você vê alguma maneira útil de entender o que está acontecendo neste momento? Bem, para repetir, quando algo novo aparece, mais e mais pessoas ficam sabendo. Isso traz mudanças, e muitos começam a dizer, veja, é diferente, agora é diferente. E eles acreditam que é diferente agora, e é, pelo menos por enquanto. Mas isso sempre acaba virando histeria. E quando as pessoas ficam histéricas, é melhor vender, é melhor correr. Só estou dizendo o que sempre aconteceu. Somos seres humanos. Sempre reagimos da mesma forma, e vamos reagir assim de novo. Outro desenvolvimento importante neste momento é o preço do ouro realmente disparando, ultrapassando bem os $4.000 por onça. Como você explica isso? Você vê um teto para o ouro, ou acha que ele vai continuar seguindo nessa trajetória? Bem, eu possuo um pouco de ouro. Tenho ouro e prata, e tenho há muitas décadas. Espero ser inteligente o suficiente para não vender meu ouro, para não vender minha prata. Espero que meus filhos tenham meu ouro e minha prata algum dia. Quer gostemos ou não, o ouro e a prata têm sido refúgios por centenas até milhares de anos. Lembra-se de Jesus Cristo? Ele foi vendido por 30 moedas de prata, porque a prata era o que tinha valor naquela região naqueles tempos. Então, o ouro e a prata existem desde sempre. Os políticos costumam dizer, esqueça o ouro, não vale nada. Deixe que falem. Durante toda a minha vida e por centenas de anos antes disso, o ouro e a prata mantiveram seu valor. Eu possuo ambos, e espero que meus filhos possuam meu ouro e minha prata algum dia. Todo mundo deveria ter um pouco de ouro no armário, um pouco de prata debaixo da cama. Dos dois metais, sobre qual você é mais otimista, ouro ou prata? Bem, acho que historicamente a prata está mais barata que o ouro agora, mas eu tenho os dois. Se eu estiver atento e um deles cair, espero ser esperto o suficiente para comprar mais. Não tenho preferência. Tudo depende do preço. Se você observar a situação econômica geral, o mercado de ações parece ter subido, mas há problemas cada vez mais profundos na economia real. Como você vê essas contradições? Você acha que os problemas na economia real acabarão alcançando o mercado de ações? Bem, eles sempre tiveram. Sim, sim. Não é a primeira vez que temos uma divergência entre o mercado de ações e a economia real. Isso já aconteceu muitas vezes, e está acontecendo de novo. Há muito dinheiro solto, fácil por aí. Está muito fácil conseguir todo o dinheiro que se quiser hoje em dia. Muitos governos, todo governo, quase todo governo, imprimiram muito dinheiro. Então é ótimo para quem sabe jogar o jogo, e enquanto durar, todos vão se divertir. Mas isso vai chegar ao fim. Sempre chegou. E vai acontecer de novo. Bem, nesta parte do mundo, a Europa, como você está avaliando o mercado europeu? Você compra algo, investe no continente ou tem uma perspectiva mais pessimista? Eu não tenho nenhum investimento na Europa no momento. É só que quase tudo no mundo vem subindo há muito tempo. Desde 2008, a maioria das economias e dos mercados tem se saído muito bem. É ótimo, mas eu já li o suficiente e tenho experiência suficiente para saber que quando todo mundo está indo bem, é hora de começar a fazer perguntas.
Bem, parece que há outras pessoas pensando da mesma forma que você. Muitos dos bilionários da área de tecnologia, de Zuckerberg a Bezos e outros, estão vendendo algumas ações e acumulando dinheiro. O que as pessoas devem fazer se estivermos caminhando para uma crise econômica ou até mesmo um colapso? Qual é uma boa estratégia para preservar seu patrimônio e, idealmente, ainda ganhar algum dinheiro? Bem, a única estratégia é ficar com o que você conhece. Não ouça alguém na internet ou alguém na televisão. Fique com o que você conhece e invista seu dinheiro no que você conhece, não no que os outros dizem. Fique com o que você conhece. Assim, quando as coisas derem certo ou errado, você saberá o que fazer, porque sabe o que está fazendo. Eu certamente não quero que ninguém me ouça ou ouça qualquer outra pessoa. O única em your past step birds, ter certeza que você sabe o que está fazendo. Mas voltando à Europa, quais você vê como os principais desafios para o continente nos próximos anos? Bem, quero dizer, a Europa está acumulando muita dívida. A Europa tem problemas demográficos. Agora, a Europa existe há muito, muito tempo e tenho certeza de que continuará existindo. Mas há sérios problemas demográficos em partes da Europa e eles não estão melhorando, estão piorando. Sabe, olha ao redor, não há muitos bebês em muitas partes da Europa. Isso, no fim das contas, leva a problemas. Não se preocupe, a Europa sempre estará lá, mas vai mudar muito, especialmente em termos demográficos, porque há muitos imigrantes agora e não tantos bebês locais. Bem, na estratégia de segurança nacional mais recente dos Estados Unidos, que foi divulgada há apenas alguns dias, o governo norte-americano alertou sobre o declínio ou até o apagamento civilizacional da Europa, em parte por causa do que você mencionou, os problemas econômicos e o declínio demográfico. Eles também acrescentaram a incapacidade da cultura de se reproduzir. Você acha que os Estados Unidos estão essencialmente se ajustando ao declínio econômico da Europa e estabelecendo novas prioridades? Ou como você avalia a relação dos Estados Unidos com a Europa? Bem, os Estados Unidos continuarão tentando se ajustar. A maioria dos países precisa se ajustar quando grandes mudanças acontecem. Os Estados Unidos têm sido a maior economia do mundo, então ainda ocupam um lugar importante. Mas os Estados Unidos acumularam uma dívida enorme. Estamos tendo mais dívidas. Mas o mesmo acontece com muitos países da Europa. Portanto, o mundo enfrenta um grande problema de endividamento em muitos lugares. Isso sempre terminou mal. E presumo crescer mal through time. Sempre é assim. Certamente na Europa, na América e no Japão, os lugares que estão meio dívidas. Bem, nos anos 1990, quando olhávamos para a Europa Oriental, as economias não eram muito impressionantes, e a Rússia, em especial, parecia que iria apenas passar de fraca a ainda mais fraca. Mas nos últimos anos, de acordo com o Banco Mundial, a Rússia subiu para a quarta maior economia do mundo em termos de paridade de poder de compra. Vemos força nos setores de energia e agricultura, além de um grau bastante alto de soberania tecnológica. Ao mesmo tempo, eles estão em um conflito massivo, obviamente, com o Ocidente. Como você avalia a economia russa? Você está otimista? Porque eu sei que você costumava ser pessimista por décadas, e depois mudou um pouco de opinião há uns 15 ou 20 anos. Então, como você vê a Rússia hoje? Bem, em certos momentos da minha vida eu tive investimentos na Rússia. Agora não tenho, mas a Rússia está lá há muito tempo. Eles têm recursos naturais gigantescos, petróleo, minerais, metais, agricultura. Eles têm muita coisa, quero dizer, é uma massa de terra enorme. Eles não têm tantas pessoas em comparação com o tamanho do território. Mas a Rússia sempre esteve lá. Você lê os romances russos. Sabe, em certas épocas os russos eram as pessoas mais ricas que existiam. Eles voltaram a ser.
Det tem da história é a história e personalmente que se move internamente. Mas, e vou invadir a Rússia. They will again. But don't worry, there will always be a Russian. Well, for the past 300 years, Bem, nos últimos 300 anos, os russos, desde Pedro o Grande, sempre olharam para a Europa em busca de desenvolvimento econômico e modernização. Mas nos últimos anos, eles mudaram o foco para o que chamam de Grande Eurásia, ou seja, estão voltando o olhar para o leste em busca de parcerias econômicas, principalmente com a China. Como você vê essa relação? A relação entre China e Rússia, porque parece estar no centro da construção, eu diria, de uma infraestrutura econômica HD. I guess, alternative economic infrastructure. Well, I mean, the Russians can read. They know what's going on. Bem, quero dizer, os russos sabem ler, eles sabem o que está acontecendo, assim como eu. Meus filhos falam mandarim, falam chinês, por causa do que está acontecendo no mundo. Os russos veem isso também. A China tem uma população orgânica, a Rússia tem muitos recursos naturais. Eles podem trabalhar juntos e vão fazer isso de muitas maneiras. Muitas vezes, quando há uma potência em ascensão e uma potência dominante, elas entram em conflito. Nem sempre, não é inevitável, mas ainda assim os russos sabem o que está acontecendo. Os chineses sabem o que está acontecendo. Muitos de nós sabemos, e isso está acontecendo de novo. Talvez não sejam os mesmos países, talvez sejam outros, mas isso não importa. Quando há prosperidade crescente em algum lugar, outras pessoas percebem e tentam participar. Isso está acontecendo novamente, especialmente na Ásia. Bem, um país que tentou participar dessa ascensão da Ásia é a Índia. Eles estão crescendo. Mas se olharmos 30 anos atrás, havia mais paridade entre os indianos e os chineses. É claro que agora há ambições na Índia de alcançar a China, mas você acha que o modelo de desenvolvimento econômico chinês se esgotou? Ou que tipo de futuro econômico você vê para a Índia? What kind of economic future do you see for India? Well, India has a huge population. Bem, a Índia tem uma população enorme, com muitas pessoas educadas e talentosas, e está crescendo novamente. Pela primeira vez na minha vida, quero dizer, eu já investi na Índia várias vezes. Mas pela primeira vez, acho que as pessoas em Delhi entendem que a prosperidade é algo bom. Sempre disseram isso, mas Nehru e Gandhi não gostavam de pessoas ricas, a Índia não gostava de pessoas ricas. Mas agora, na minha opinião, o povo da Índia entende que o sucesso é bom. Isso é por duas tutor e vai mais dress. Então a Índia será um bagulho em futuro. So India is going to be even more exciting in the future. And when we look at some economic rivalry Bem, between quando olhamos para a rivalidade econômica entre o Oriente e o Ocidente, uma das principais áreas de competição parece ser a África. Há muita preocupação, especialmente na Europa, de que os russos e os chineses, particularmente os chineses, estejam avançando fortemente na África, tornando-se grandes parceiros comerciais. O que você vê para a África? Porque historicamente ela era vista como um continente pobre e fraco, mas agora muitas das economias que mais crescem estão na África. É quase o único continente do mundo com um verdadeiro boom populacional. Como você vê o futuro da África? Population boom. How do you see the future of Africa? Well, you have just named it. The Africans are having. Bem, você acabou de dizer. Os africanos ainda estão vendo crescimento populacional, não como antes. Quero dizer, as pessoas não têm mais 8 ou 10 filhos, mas ainda têm 4 ou 5. Então há crescimento populacional na África, uma grande população, muitos recursos naturais. A África está em ascensão novamente. Na minha opinião, a China ainda será o próximo grande país do mundo, mas a China e a África vão comercializar muito entre si e ambas se beneficiarão. Ambas prosperarão. And both will benefit. Both will prosper. Do you have any predictions though about Você tem alguma previsão sobre a política econômica dos Estados Unidos daqui para frente ou sobre quais serão suas prioridades? O país tentará fortalecer seu controle no hemisfério ocidental ou enfrentará a China? Ou você acha que buscará uma parceria econômica com a China? economic partnership with China? Well,
Sim, qualquer país que já esteve no topo ou que está no topo tenta se ajustar quando novos grandes países estão surgindo. É isso que está acontecendo com os Estados Unidos. Há muitos países em ascensão agora. Os Estados Unidos estiveram no topo, mas também têm a maior dívida da história do mundo. Nós, os americanos, estamos tentando nos ajustar. Temo que os políticos geralmente cometam erros ao longo da história. Seja qual for o país, os políticos começam a cometer erros e as coisas pioram para eles. A história indica que isso também acontecerá com os Estados Unidos. À medida que outros países crescem e a dívida americana aumenta cada vez mais, isso levará a problemas. E provavelmente as pessoas na capital cometerão erros. Estou apenas dizendo o que sempre aconteceu ao longo da história e provavelmente acontecerá de novo. Não gosto particularmente de dizer isso porque sou americano, mas é uma boa época para ser um americano mais velho. Os jovens americanos vão enfrentar muitos problemas. É bom ser velho. Bem, você costuma alertar que um grande mercado de baixa está a caminho. Você tem alguma noção de quando isso pode acontecer? Ou como vê a situação econômica começando a se deteriorar? Devemos esperar uma crise bancária ou uma crise cambial? Além do aumento das dívidas, em que mais você ficaria de olho? Você disse, tivemos crises ao longo da história em todo o mundo. Não é como se fosse algo que só acontecesse em determinado momento ou em determinado país. Nós tivemos muitos. O mundo teve muitos deles. Problemas e crises econômicas aconteceram ao longo da história. As pessoas se empolgam, se deixam levar, as coisas saem do controle, e isso leva a um problema. Algumas pessoas dizem, vamos sair daqui, isso vai acontecer de novo. Olha, eu não gosto de dizer nada disso, mas eu sei o que acontece no mundo. Somos todos seres humanos. Sempre fomos seres humanos. E os seres humanos reagem da mesma forma. Eles começam a cometer erros, os erros pioram, e então ocorre um grande colapso. Seja ele econômico, bem, gerar um colapso econômico que vem primeiro. E como você sabe, colapsos econômicos muitas vezes levam a guerras armadas. Não é necessário que as pessoas atirem umas nas outras, mas isso costuma acontecer. Porque, quando as coisas começam a dar errado, os políticos culpam os estrangeiros. Eles dizem, o problema são aqueles estrangeiros malvados. E isso vai acontecer de novo. Às vezes isso leva a guerras armadas, porque todo mundo gosta de culpar os estrangeiros. É fácil culpar os estrangeiros. Língua diferente, comida diferente, roupas diferentes. Todo mundo culpa os estrangeiros quando as coisas dão errado. Estou apenas falando com você sobre seres humanos. Bem, sim, na Europa nós realmente temos uma guerra em andamento, é claro. Uma guerra por procuração contra os russos. Uma das coisas que estão sendo discutidas na União Europeia, como você sabe, é o desejo não apenas de congelar os ativos russos, mas de realmente tomá-los. Ou seja, encontrar uma forma legal de confiscar esses ativos para que possamos usá-los para fortalecer nossas próprias economias ou entregá-los aos ucranianos. Isso é algo sem precedentes, eu acho. Como você avalia as possíveis consequências de uma decisão assim? Quero dizer, políticos ao longo da história tentaram encontrar maneiras de roubar os bens de outras pessoas. E isso está acontecendo de novo. Todo mundo quer dinheiro fácil, sabe? E é fácil culpar os estrangeiros. É fácil tomar os bens dos estrangeiros. Sim, está acontecendo de novo, é certo? Não, não é certo. Mas sempre aconteceu. E agora todo mundo diz, vamos tirar os bens dos russos. Não é bom, mas está acontecendo e vai continuar. Minha última pergunta é, como você prevê que os indianos ou os chineses reagirão a uma medida dessas por parte dos europeus? Eu sei que os americanos não estão aderindo a isso. Na verdade, acho que o governo Trump alertou os europeus de que provavelmente não é uma boa ideia.
Mas como você acha que a Ásia e o resto do mundo responderiam a essas decisões dos europeus? Bem, os chineses e os indianos e qualquer pessoa com algum conhecimento histórico vão perceber que isso já aconteceu antes. Eles sabem que não é certo, mas vai acontecer. Todo mundo vai tentar conseguir a sua parte, o seu quinhão. Todo mundo é ganancioso, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer dinheiro fácil. Eu repito, isso é justiça? Não. Mas isso aconteceu ao longo da história e vai acontecer de novo, porque todo mundo quer um almoço grátis. Todo mundo quer dinheiro fácil. E eles vão dizer, isto é dinheiro fácil, e vão dizer que é justiça, que é justificável por muitos motivos. E todo mundo vai tentar pegar um pouco. Então você não acha que isso poderia, digamos, desestabilizar o sistema financeiro na Europa? Bem, acabar com toda a confiança? Bem, ao longo da história, quando as coisas começam a dar errado, as pessoas começam a agarrar ativos. Isso deixa algumas pessoas irritadas. E quando elas começam a ficar com raiva dos outros, isso geralmente leva a conflitos. Sejam guerras comerciais, que nunca são boas, mas acontecem com frequência, ou guerras armadas, que são ainda piores. Sim, nós somos seres humanos. Olhe como os seres humanos reagem, e sempre reagiram. Eu não gosto de dizer isso, mas sei que quando começarmos a ter problemas econômicos novamente, não importa onde você esteja, as pessoas vão culpar os estrangeiros. As pessoas vão dizer, aquelas pessoas más causaram o problema. E vão tentar conseguir mais bens. Todo mundo vai querer dinheiro fácil e vão culpar os outros, e isso vai piorar as coisas. Eu gostaria de poder dizer que todos nós ficamos mais inteligentes e que vamos entender. Não ficamos mais inteligentes e ainda somos muito gananciosos. Todos nós. Bem, obrigado pela sua perspectiva. É um pouco pessimista em relação à natureza humana e ao seu impacto na economia, mas há uma certa continuidade histórica que não se pode negar, é claro. Eu apenas esquinho a natureza humana. Espero que você a conheça. Espero que nós conheçamos. Dê-me com isso. Bem, obrigado novamente por dedicar seu tempo, mesmo assim. Espero que você de for isso novamente.